Olá, meus queridos e amados irmãos. Aqui estou eu, Leonardo, pela benevolência e piedade do Eterno e Soberano Criador dos céus e da terra, gravando este áudio. Ainda estamos aqui, ainda neste mundo de pecados, meus amados irmãos, mas aguardando, pela benevolência e piedade do Eterno e Soberano Criador, a retirada da colheita da cevada que o Mehushihai e o Rushua vai retirar. Nesta noite, de segunda-feira, pela lei do Eterno, pela sombra que o Eterno deixou da criação, terminou um dia e começa um outro dia, já é outro dia. Pela lei do homem que hoje, infelizmente, está pervertida, um outro dia começa meia-noite. Mas pela lei imutável do Eterno e Soberano Criador, pela herança, a sombra da herança que o Eterno deixou, foi o quê? Termina um dia, começa outro. Ou seja, pelo entendimento verdadeiro da mensagem, hoje é segunda-feira. Estamos aqui gravando este áudio, estou gravando este vídeo, com áudio, é claro, para o canal, repartindo o pão da vida, sempre lembrando, meus queridos e amados irmãos, que o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros, meus queridos e amados irmãos. Como os irmãos podem ouvir vários sons, e um dos sons mais característicos e lindos que nós escutamos é o cachorro, falando o nome sagrado, Iau, 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 pela benevolência, estamos ouvindo e gravando. Este vídeo vai ser um vídeo longo, Por quê? Porque, se o Eterno me permitir, falarei de várias sombras da criação do Criador dos céus e da terra, animada, e da criação também inanimada, meus queridos e amados irmãos. Como os irmãos podem ver, uma lua linda, Lembrando sempre que a lua é uma sombra do Shua, da mulher, da Orolial, do Eterno Soberano Criador. A lua, ela tem o poder concedido pelo Eterno, que ela pode controlar as águas, as marés. Não tem luz própria. A luz que provém da lua, que a lua tem, vem do sol, que lembramos sempre que o sol é uma sombra de Iau. Mas aí pode estar chegando algum irmão novo no canal, que entendeu do nome sobre todo nome. Por que Iau? Por que Yahushua? Porque a criação, meus irmãos, a verdadeira e imutável escritura do Criador dos céus e da terra. Como está escrito nas escrituras físicas, toda escritura é inspirada por Iau. O nome do Salvador, do Morriú, do Rei Eterno, é Iau. O nome do nosso Salvador, Yahushua, como eu disse, os animais dão testemunho. Está escrito nas escrituras, todo ser que respira louva o nome do Eterno e Soberano Criador. Todo ser que respira. Lá em Terrilim, mudado e blasfemado para Salmos, está escrito: da boca dos pequeninos e das crianças de peito se revela o perfeito louvor. As primeiras palavras que um bebê fala é o nome do Pai Criador, Iau, Iau, Iau. Ela clama, o nome sagrado. E como eu disse, o vídeo que estamos fazendo aqui para falar de sombras, várias sombras maravilhosas que o Eterno e Soberano Criador nos faz entender, nos faz entender para poder repartir o pão da vida, E não é um pão que a gente compra na padaria, e sim o pão verdadeiro, o pão que veio do céu. Como disse Yahushua, minha carne é comida e meu sangue é bebida, Quando ele estava no deserto, ele foi provado no deserto para o Hassatan. Não precisava, mas ele assim o fez para cumprir a justiça,
E Hassatan disse para Yahushua: se tu és o Rabor, o filho do Altíssimo, o filho de Iau, transforma essas pedras em pães. E Yahushua disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Iau, meus irmãos. Então, o pão físico é uma sombra do verdadeiro pão que alimenta, que nos sacia fome, né? Nos sacia fome provisória neste mundo. Porque quando a verdadeira fome de verdade, daqueles que realmente têm fome, é fome de justiça, é fome de um governo que não tenha fardo, né? É fome de justiça, de não ver mais morte, de não ver mais dor, de não ver mais sofrimento. A verdadeira fome é essa. E o Rei do Universo, o Criador eterno, nos proporciona isso. Nos proporciona isso, por favor imerecido. Nós não temos capacidade de aceitar Yahushua. Yahushua nos aceita e nós reconhecemos o Rei do Universo e damos honra ao Rei. E damos honra ao Rei do Universo. A religião, a rebelião, ela roubou a mensagem do Altíssimo e diz: não, essa mensagem é nossa. E coloca, ao invés de dar honra ao nome sobre todo nome, o nome do Eterno, que é a chave para a entrada no reino, eles dão honra a nomes blasfemos, nomes de falsos criadores, de ídolos, de demônios, irmãos. E Yahushua veio para nos dar vida e vida em abundância. Não nascemos para adorar ídolos. Não nascemos para adorar falsos criadores. Nascemos para adorar só um que merece a nossa adoração. E é o Rei Eterno, que criou a lua, como os irmãos estão vendo, que criou tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos. E como eu disse, o vídeo é para falar de sombras, de várias sombras, de coisas animadas e coisas inanimadas. A princípio, em parte, eu falei de algumas sombras, as sombras dos animais que testemunham o nome do Eterno Soberano Criador, né? Também tem várias sombras de coisas inanimadas, pessoas podem até imaginar, né? Como uma coisa inanimada. O que é uma coisa inanimada? Por exemplo, o ventilador. O ventilador é uma coisa inanimada, ela não tem vida, ela não tem uruha, ela não tem o uruha do Pai, o entendimento do Pai, né? É uma criação do homem que o Eterno permitiu, né? Uma criação inanimada que dá testemunho de alguma coisa. Sim, dá testemunho do nome do Eterno, do Ru. Do Ru. Quando nós ligamos o ventilador, qual é o som que provém do ventilador? O Ru. O Ru. E muitas coisas inanimadas dão testemunho. Por exemplo, a escada. Uma escada, se a gente vê uma escada de alumínio, de ferro, de madeira, de como você queira a escada dá um testemunho de uma mitose celular. Se você pegar, for ver num microscópio uma mitose celular, ela tem 3 partes. Uma parte da ponta, a parte do meio e a outra parte. E segue-se essa linha, né? Pela ciência, né? Ali vem dizendo o quê? Pela ciência, um filho que nasce de um pai e de uma mãe, ele tem o quê? Uma parte do pai, outra parte da mãe, interligada nesses pontos. A escada é parecido com isso. É parecido com isso, né? É parecido. Antes do ser humano ter o entendimento de ver como é uma mitose celular, os povos do passado, eles já tinham esse entendimento. Eles já tinham esse entendimento. E tudo levando para o nome. 3 partes. I-A-U. Ou Iau. U-Shua. Tudo levando para o entendimento do nome. Do nome. O plano de salvação. Vamos lá. Para uma outra sombra. O ser humano, muitas das vezes, ele se mata. Ele soa a camisa para conseguir glórias, honras deste mundo. Eu até estava vendo,
acho que foi ontem mesmo, né, falando a despeito do futebol, o povo quer a glória eterna deste mundo. E sendo que, e Augusto disse, nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros, somos forasteiros neste mundo. Estamos aqui para cumprir uma missão, dar honra ao nome do Altíssimo. Anunciar a mensagem do reino. Este mundo está no fim. Todas as profecias estão se cumprindo, estão se findando, e nós devemos seguir o Rei por toda a eternidade e para todo sempre, né? E aí, vamos lá, a Olimpíada. Muitas das vezes o ser humano ele vai se mata, treina, faz isso, faz aquilo para conseguir uma glória desta terra, uma honra desta terra. E na Olimpíada, né, o primeiro colocado ganha a medalha de ouro. O segundo colocado ganha a medalha de prata. E o terceiro colocado ganha a medalha de bronze. 3 cores. Interessante. A medalha de ouro, né? O ouro, amarelo, a prata, branco, vamos dizer. E o bronze, um vermelho, avermelhado. O que quer dizer isso? Se nós levarmos para o mundo, maravilhoso, você ganhou medalha de ouro, você ganhou medalha de prata, você ganhou medalha de bronze. Mas se levarmos para o entendimento, Uruha Hol Hodshua, entendimento que conduz à majestade de salvação. De salvação, meus irmãos. O que quer dizer medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze? Quer dizer o quê? As 3 colheitas. Colheita do Ru, cevada, o ouro. A colheita do Shua, o trigo, a prata. E a colheita das uvas, o bronze. Tudo levando para o nome, meus irmãos. Tudo levando para as 3 colheitas finais, que está prestes de acontecer e vai acontecer. Vai acontecer. Com toda certeza, porque, a obra da criação, meus irmãos, está testemunhando isso para nós. E não é só, vamos ver por um outro testemunho no nosso corpo humano. A palma da mão do ser humano é o quê? Amarela. A veia do ser humano, azul. O sangue que corre nas veias, vermelho. Vermelho, amarelo e azul. As 3 cores primárias, dando testemunho das 3 colheitas. Muitos até questionam, mas como você tem certeza que isso vai acontecer? Com certeza, porque está na obra da criação. O Eterno está avisando. O Eterno está avisando. E Al está avisando para nós, né? Vamos para outras sombras do esporte. Vamos lá, do esporte. Já falei uma, né, das Olimpíadas. Vamos do esporte, o futebol. Vamos lá para o futebol. Futebol é o esporte mais amado no mundo. Mais amado no mundo. Aquilo ali também é uma sombra. Uma sombra do quê? 4 linhas, né? 4 linhas. 4 linhas sempre faz lembrança ao 4, 40, 400. Né? Ou os 4 elementos naturais da natureza. Terra, fogo, vento e água. 4 linhas, dentro dessas 4 linhas, né? Outras linhas cortando essas 4 linhas principais, fundamentais. A trave, sendo que essa trave, 3 partes principais, 1, 2, 3. 2 do lado e 1 em cima, 3 partes. Sendo que o objetivo maior deste esporte é acertar o gol, né? É acertar o gol, né? É acertar o gol. Sendo que vamos analisar, vamos mais profundamente. 11 jogadores de um lado, 11 jogadores de outro. E num jogo de futebol tem que ter os 11 jogadores e mais o treinador. Jogando por uma instituição, por uma entidade. O que significa isso, meus irmãos? Se a gente perguntar para uma pessoa que está com o entendimento no mundo, ela vai dizer, não, esse daí é o esporte, vai explicar toda essa explicação. Mas a gente tem que levar tudo para o entendimento. Porque se é o esporte mais amado no Brasil e no mundo, é porque está nos dizendo o quê?
11 jogadores de um lado, 11 jogadores de outro, chutando uma bola. Vamos lá, a bola é o simbolismo do quê? Da terra, redonda, esférica. Redonda, esférica. E as pessoas chutando ela de um lado para o outro com os pés. Os pés significam o quê? O fim dos tempos. Estátua de Nebuchadnezzar. Sendo que o objetivo máximo, acertar o gol. O que significa acertar o gol? É o quê? Não pecar. Quando a gente erra o gol, a gente peca. Quando a gente acerta o gol, a gente não peca. No sentido de que, quando nós reconhecemos Yahushua, nós reconhecemos o nome do Rei, ele nos purifica. E aí não há pecado, porque ele leva as nossas transgressões. Tudo isso dá um ensinamento. Até, por exemplo, eu já passei boa parte da minha vida miserável e desgraçada que eu levei neste mundo. Eu tenho 37 anos de idade, pela benevolência do Eterno, e hoje só estou vivo graças a Yahweh, graças a Yahushua, mas digo para vocês, foi uma vida miserável e desgraçada, com o perdão das palavras chulas, mas é verdade. Se eu hoje, pela benevolência do Eterno, almejo o reino do Eterno, almejo o novo céu e nova terra, acredito, creio que estarei lá pela piedade, pela benevolência, por favor imerecido. É claro que eu também não posso ser arrogante, soberbo, né, e dizer, não, eu vou estar lá, com certeza não. O Eterno, ele é o Rei. E o Rei que manda, é ele quem manda. Eu acredito que vou estar lá por piedade dele, por favor imerecido, pela benevolência dele, porque ele diz em sua palavra, naqueles dias, todo aquele que invocar o nome do Rei Eterno, do Mehushihai e Yahushua será salvo. E eu invoco este nome, e eu confesso este nome. E pela benevolência do Eterno, logo, no nome de Yahushua, muitas curas, muitos milagres serão feitos. Mas as maiores curas, os maiores milagres serão as curas do entendimento. Muitas pessoas sendo curadas de suas idolatrias, abandonando ídolos, falsos criadores, e adorando aquele que merece toda a adoração, aquele que merece toda a honra, que é Yahushua. E como eu estava dizendo, boa parte eu passei da minha vida jogando videogame. E até naquilo tem sombra. Eu jogando outro dia, analisando, nossa, o que está me mostrando esse controle, esse jogo? Sendo que, é tanto entendimento que o Eterno vem passando para nós, que a gente pode, que eu até pulei um pouco do assunto na questão do esporte, do futebol. Como eu disse, 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro, chutando uma bola, né, com os pés. Olha aí, 11 jogadores de um lado, mais o treinador, que um time não pode entrar em um campo se não tiver um treinador. E dando sangue, se quebrando, às vezes se matando por uma entidade. Mas aquilo ali é uma sombra. É uma sombra dos 12 emissários. 11 jogadores, mais o treinador, dando a vida, dando sangue por uma entidade aqui deste mundo. Diferentemente dos 12 emissários que deram suas vidas, que deram o seu sangue para honrar o nome do Rei do Universo. E, como Yahushua disse, aquele que ama a sua vida neste mundo, perderá, mas aquele que dá a sua vida em favor do meu nome, ganhar-la. Os 12 emissários dando sempre o entendimento de o quê? Dando sempre o entendimento do quê? Dos 12 mil de cada tribo, dos 144 mil que logo aparecerão. Está próximo disso, falta muito pouco. E muitos verão. E muitos ainda, infelizmente, estão distraídos com este mundo. Eu não sei se vai sair neste vídeo, né? Vai sair alguns sons aqui de algumas músicas, né? Né? Que, infelizmente, algumas pessoas, até num dia de segunda-feira, onde as pessoas deveriam estar, né? Trabalhando, né? Procurando o dinheiro, né? O ídolo Mamon,
né? As pessoas estão em suas idolatrias aos ídolos deste mundo. E até, vou até pular, vou cortar essa do videogame e vou falar a despeito das músicas. Sombras, tem várias sombras. Em várias músicas. Mas as músicas que eu pude entender pela benevolência do Pai, que tem muitas sombras, muitos mais sombras, são as músicas de rock. Por exemplo, um cantor, John Bon Jovi, ele tem uma música, ele diz assim, no meio da música, do meio pro final da música, ele diz o quê? É melhor estar alerta quando eles te convocarem. Não ceda, não se curve, não ceda, não recue. Quem são eles? Os rebeldes, eles sabem de muitas coisas que nós não sabemos, né? Quem são eles? Já tá avisando ali. E muitos até odeiam as músicas de rock. Eu odeio essa música aí de rock. É música ruim. Mas, de repente, a pessoa pode até odiar a música. Por quê? Por quê? Porque a música tá falando para as pessoas despertarem. Essa música, por exemplo, está dizendo o quê? Quando eles te convocarem, não se curve, não ceda, não recue. 3 prerrogativas. Tudo levando para o nome. Não se curve, não ceda, não recue. Meus irmãos, é o Eterno falando para conosco de todas e inumeráveis formas. Aí muitos podem se perguntar, até na época da religião o pessoal falava assim, você não pode ver televisão, você não pode ouvir uma música. Mas por que eles falavam isso? Porque em tudo o Eterno fala conosco, de várias formas, por intermédio da rebelião, por intermédio da política, por intermédio do sistema de saúde, por intermédio do sistema financeiro, por intermédio do sistema de tudo, de tudo, de tudo. Aí vamos para outra música, a música da Pitty. É uma parte que ela fala assim, tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. Olha só, ela sabe que isso aqui vai virar uma tragédia. Mas tem muita gente distraída aí dizendo, não, peraí, o mundo vai durar mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, indo contra a profecia. As profecias que todas estão se cumprindo, meus irmãos. Sombras, o nome desse vídeo é o que? Sombras. E tem inúmeras, essas são aqui, o Eterno vai me lembrar pela benevolência dele. Mas tem muitas e muitas outras, e voltando à sombra do videogame. Voltando à sombra do videogame. Olha o controle de um videogame, né? Um joystick, como eles costumam falar a palavra, né? Joystick. Ali tem 2 botões em cima, 2 botões de um lado, 2 botões do outro, 4 botões. Mais 4 do outro lado, 8. Mais 4 do outro lado, 12. Mais 2 botões, mais 1. Quantos botões nós temos? 4, mais 4, mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. E mais 2, 17 botões. O que nos remete, meus queridos e amados irmãos? Esses 17 botões. Na obra da criação. Nos remete a várias coisas. Nos remete, se temos 17 botões, 14. 14 nos remete o quê? 144 mil. Mais 3 botões, o nome do Eterno, Yahweh. Ou pode-se levar o quê? Os 2 emissários, as 2 testemunhas, né? O nome de Yahushua, 3 em 1, ele é 3 em 1. Yahushua. Yahweh, passado, presente, futuro, altura, largura, profundidade, harmonia, melodia e ritmo, sólido, líquido, gasoso. Meus queridos e amados irmãos,
tudo remete ao nome, sobre todo nome. Sombras, sombras, o Eterno deixou em tudo para nós analisarmos. Veja de tudo e retém o que for bom. E o que é bom? Só Iau é bom. Só Iau é bom. E como eu disse, o vídeo vai ser longo e tem inúmeras sombras. Inúmeras sombras. Inúmeras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Que ele deixou o quê? Avisando. Não vai ter desculpa para ninguém. Não vai ter desculpa para ninguém. Principalmente hoje. Está escrito na palavra do Eterno que o ser humano seria ensinado no sétuplo da criação. Também foi avisado que teria uma geração má, perversa, cruel. Cruel, meus irmãos. Sim, foi avisado. E Yahushua nos avisou. Mas todo aquele que for da verdade vai ouvir a voz do Rei do Universo. Vai ouvir porque almeja por salvação, almeja por vida eterna. Para onde iríamos nós, meus irmãos? Pois só Yahushua nos dá a vida eterna. Vamos para uma outra sombra, que eu até não falei no outro vídeo que eu, pela benevolência do Eterno, que eu fiz, falando do sétuplo da criação. Muitas vezes o Eterno nos compara a uma árvore, faz uma alusão de cada ser humano de uma árvore, né? Numa árvore não pode dar maus frutos, né? Num espinheiro, numa árvore onde tem espinhos, não pode dar uma maçã, uma macieira, não pode ser uma macieira, né? A árvore, por exemplo, uma sombra da árvore. A árvore tem 7 partes: caule, tronco, galhos, folhas, flores e, por fim, frutos. 7. No sétimo é o que? O fruto é o que? Frutos de arrependimento, quando nós nos arrependemos de nossos pecados e vamos até o autor e consumador da vida, que é Yahushua. E pela benevolência do Eterno, o Eterno está me dando o entendimento para quê? Para mim poder repartir o pão com os irmãos. Isso aqui é um pão, irmãos. Isso aqui é para repartir, é o entendimento do Eterno. Não sou eu que estou ensinando a ninguém. É o Eterno que está mostrando a mensagem do reino para cada um, para aqueles que querem, para aqueles que amam a verdade. E quem é a verdade, irmãos? É Yahushua. É Yahushua. Mais vale um valente vivo do que um covarde morto, porque os covardes vão apoiar as coisas deste mundo, né? Não seja um covarde. Não abandone a mão daquele que te dá o ar para respirar, a água para beber, a comida para comer. Não seja como os porcos. O porco, ele não reconhece a mão que alimenta. O porco, ele não reconhece a mão que alimenta. Se o porco tiver com fome, for jogado uma criança no chiqueiro, o porco come a criança, porque ele não reconhece a mão que alimenta. Ele não reconhece. Quando o dono vai alimentar o porco, se o porco tiver com fome, ele come a mão do dono. Se o dono colocar a mão ali, ele come. É um animal que, quando está com fome, ele grunhe pedindo comida. Depois que come, vai embora. Já o animal, o boi, ele, quando está com fome, ele vai até o dono dele, come, repousa do lado do seu dono, do seu cuidador. Tem um contato. O Eterno vem nos ensinando por intermédio de tudo. Do boi. Seja como o boi. Nas atitudes que o boi tem. De comer, de mastigar a comida. Quem é a comida? É uma comida física? Não.
é a palavra. Desculpa, você já leu? Leia de novo. Você já ouviu? Já ouvi de novo. Tem algumas pessoas que dizem assim, não precisa você me falar não, eu já sei. Eu já sei. Não. Nós devemos ser como crianças. E de fato nós somos como crianças. Sempre buscando o quê? O entendimento. Sempre buscando o quê? O pão da vida. O verdadeiro pão. O pão verdadeiro que é Yahushua. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação, meus queridos e amados irmãos, em nenhum outro nome, senão no nome de Yahushua. Não dê honra a ídolos, não dê honra a falsos criadores. Dê honra àquele que te criou. E estou aqui para repartir o pão, um outro pão, até eu mesmo também no meio da caminhada, né, da mensagem, buscando, né, me interessando em buscar o Criador dos céus e da terra. Muitos até diziam que o pecado de Adão e Carravial, né, foi o que? Foi o sexo. Entendendo que a questão sexual é primeiramente no sentido de procriação. Não é como o pessoal faz aí no mundo. Não, peraí, não dá certo com uma mulher, eu vou para outra. Ou as mulheres não dá certo com um homem, eu vou com outro. Ou como dizem assim, não, eu não achei o certo, enquanto eu não achei o certo, eu vou me divertindo com os errados. Isso é totalmente reprovado pelo eterno soberano Criador dos céus e da terra. Totalmente. O verdadeiro fim do casamento é o quê? É a procriação. Tudo levando o quê? Para o nome, para dar ensinamento. Ial, o pai, é o símbolo do homem. O Ru, o bebê, o entendimento. E a mulher, o Shua. Tudo levando para o entendimento. É sombra. Tudo é sombra. A sombra serve para quê? Para descansar o ser humano, para a gente entender, para a gente... Ou, por exemplo, quando a pessoa está no deserto, a pessoa está no deserto, né? A pessoa está no deserto e ela está andando ali e ela acha uma sombra. E se nessa sombra tem um copo de água, maravilhoso. E se tiver uma frutinha para ela comer, melhor ainda. A sombra é para descansar a gente. Descansar o quê? Fazer a gente entender. Nós não somos como os animais. Nós temos o entendimento. Eu não me lembro nas escrituras do Eterno ter pegado animal por animal e soprado o entendimento, o sopro da vida, o uruha. Não, ele disse que haja os animais. Ele falou que haja os animais terrestres, aquáticos, aéreos, né? Agora, do ser humano, não. O ser humano, ele modulou do pó da terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Forjou o homem e soprou o Uruha. Uruha, o entendimento, para nós entendermos, para nós olharmos para toda a criação e sermos ensinados. E eu acredito que o pecado original foi o que? O Eterno fez Adão, Carravial, e colocou eles no Éden. E colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vejo essa árvore do conhecimento do bem e do mal como este mundo. Porque muitos trocaram a sua salvação, a sua primogenitura, por um prato de comida. Esaú, com Yaakov. Ele trocou a primogenitura por um prato de comida. E nas escrituras vem dizendo o tempo todo que lá atrás, nas escrituras e hoje, que o ser humano o quê? Fariam dos seus próprios ventres ídolos. As pessoas colocariam sua confiança na comida. Esaú veio para Yaakov, meu irmão, me dá um prato de comida, senão eu vou morrer. Sendo que Yahushua deu exemplo, quando o Hassatã veio falar com ele e disse, se tu és o filho do Altíssimo, do Eterno, Soberano Criador, Yahweh, transforma essas pedras em pães.
E Yahushua disse, respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh, do Eterno, do Soberano. Então, vendo todos esses textos, como vem dizendo, os seres humanos o quê? Fazem dos seus estômagos ídolos. E vários ídolos, por exemplo, tudo que você coloca a sua confiança é um ídolo. Se você coloca a sua confiança no chinelo, é um ídolo para você. Se você coloca a sua confiança no celular, é um ídolo para você. Se você coloca a sua confiança num prato de comida, na água, é um ídolo para você. É diferente quando nós entendemos. É diferente quando nós entendemos por que nós bebemos a água física. Para nós entendermos que a água faz o som sublime do nome da nossa salvação, Shua. Né? O ar que nós respiramos faz o som do quê? Do Ru, do entendimento. E a comida, o som Yao. Meus irmãos, o Eterno nos chama. O Eterno Yao, o Criador dos céus e da terra, nos chamou para nós conquistarmos por sua benevolência, por sua piedade, de favor imerecido. Nós não merecemos, nós de fato merecemos a morte eterna, mas Ele veio para nos dar perdão e conquista e vitória sobre o pecado. E o pecado é o que? Não dá honra ao Rei, não dá honra ao nome do Rei do universo, que é Yahushua Mehushihai, o Messias. E meus irmãos, eu passaria aqui a noite toda se eu fosse falar de várias outras sombras. O nome sobre todo nome ecoa sobre toda a terra. Ecoa. Não dê honra a falsos criadores. Não dê honra a ídolos. Dê honra ao teu Pai que te criou, ao nosso Pai, ao Rei Eterno, a Yahushua Homer Hushihai, o nosso Messias, o nosso Mehushuayal, o nosso Salvador. Por exemplo, eu tenho aqui na casa que o Eterno nos concedeu, nos emprestou, porque nós somos estrangeiros, forasteiros aqui neste mundo, um abacateiro. Se nós olharmos o abacateiro, uma árvore que dá o fruto, e o fruto, 3 partes, olhamos ali: casca, a polpa e o caroço. Iau, Shua, Iau. Tudo levando para o nome. Tudo levando para o nome. A goiabeira, 3 partes: casca, polpa, caroço. Meus irmãos, isso é criação, não tem como mudar. Muitos podem até dizer, pô, esse cara é doido, esse cara é maluco. Mas como? Aquele que realmente não for da verdade não vai conseguir entender. Vai chamar de doido, maluco, pirado, de tantas coisas que ele nos chama. Mas aconteceu no passado. E Yahushua nos avisou: sereis odiados de todos por causa do meu nome. E eu digo e repito, eu já era odiado antes. Quando eu era um idólatra.